Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem unboxing do mês de agosto da Tag Inéditos, que como vocês já sabem, né, todo mês a Tag, quando você faz a assinatura do Inéditos, eles te mandam um livro, assim como já diz, né, a sua escolha, um livro inédito, traduzido, e eles fazem a arte da capa, a contracapa, né, a capinha que protege, é uma arte especial, toda pensada para os assinantes, é uma experiência extremamente especial. E o livro desse mês, né, conforme eu vi, a caixa, assim, me chamou muita atenção. E aí eu quero falar um pouco da história com vocês. Então a gente vai fazer diferente, tá? Esse unboxing eu vou primeiro apresentar para vocês o livro e só depois eu vou mostrar qual que foi o mimo que a Tag mandou. E aí vocês vão entender no decorrer do vídeo o porquê. Bom, antes de mais nada eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Sam. Esse é o Mundo Pandemia, o seu canal de assuntos diversos. E aqui já sempre apostas ou apostos, enfim, a minha assistente de palco, musa e belezura, Lua. Ai, gente, eu sou linda! Vocês me conhecem? Quem não me conhece, oi, tá? Quem me conhece também, oi. E é aqui, escondidinha, como sempre, a minha assistente de bastidor, Amora! Olha a câmera. Olha, neném. Olha. Olha. Ah, não quero, gente. Tá muito tímida. Ela tá muito tímida. Gente, rodou a vinheta pra gente começar esse unboxing? Aqui estamos com a caixinha da Tag, que é a caixinha padrão, né? Ela sempre vem do mesmo jeitinho. Sua experiência literária começa agora. E aqui sempre muito bonitinho, com carinho, equipe Tag. O livro desse mês, eu vou falar, acho que é a mesma coisa do mês passado, mas a história é realmente... Eu sou uma pessoa apaixonada por livros, né? Mas, assim, nem sempre o livro te chama a atenção. E é o segundo mês em que a história me chama a atenção e me prende só com a sinopse e me faz ter ânsia em ler logo. Então, eu vou apresentar para vocês, né? Sempre vem uma capa de proteção. Essa é a capa de proteção, né? Então, ela não apresenta muito do livro, só aqui do lado que tem o título, tá? Mas, assim, essa capa, ela tem um motivo, ok? E esse é o livro deste mês. Os 100 anos de Lene e Margot. Como vocês podem ver, né? Pincéis, tinta a óleo, né? Bom, essa história aqui, pelo menos pra mim, me parece muito, muito, muito especial. Lene e Margot são duas pessoas um tanto quanto diferentes. A Lene, ela tem 17 anos. Ela é bem ativa, bem espivitada, vamos dizer assim, sabe? Uma menina curiosa e tudo mais, mas infelizmente ela tá com uma doença que podemos dizer que seja terminal. Então, assim, ela está internada no hospital, né? Ela vive neste hospital porque ela tá vivendo os últimos tempos da sua vida. E entre os corredores do hospital, ela sempre conversa muito com o padre que fica nesse hospital. E aí, para pagar uma aposta que fez com ele, né, ela se inscreve num curso, num treinamento, né, em aulas de arte terapêutica que são dadas nesse hospital. Então, conforme ela começa a frequentar as aulas, ela conhece a Margot. A Margot é uma senhora de 83 anos, que também está, né, hospitalizada e também está numa condição que não lhe traz muito futuro, digamos assim. E as duas, quando se conhecem, embora as idades sejam totalmente diferentes, elas têm uma conexão
mútua e elas se sentem super bem uma com a outra e elas criam uma amizade maravilhosa. E no decorrer dos dias elas se dão conta que juntas elas completam um século de vida, né? Porque a Lene tem 17 anos e a Margot 83. E aí, com base nisso, elas decidem fazer uma celebração aos 100 anos de vida delas. E elas resolvem promover uma exposição de artes. Então, elas decidem pintar quadros e cada quadro vai representar uma memória importante sobre um ano de vida de cada uma delas. Só de ler me arrepiou. Assim, só de ler essa sinopse. Me parece uma história muito bonita e muito rica no sentimento de esperança, no sentimento de motivação. Aqui na própria página de trás do livro, né, vem escrito, né, um romance de aquecer o coração sobre como uma amizade pode florescer entre pessoas de diferentes gerações. Esse é uma avaliação da BBC. E a revista Elle, na seção dos livros mais esperados de 2021, colocou que é uma história maravilhosa e comovente que os leitores não esquecerão tão cedo. Então, assim, só de ler esse pequeno pedaço para trazer para vocês do que se tratava a história já me fez ficar muito empolgada em ler o livro, porque parece realmente ser uma história muito especial. E aí, por isso, né, a capa com a ilustração de tintas e pincéis, né, porque elas vão fazer uma exposição sobre os 100 anos de vida delas. E além do livro, a gente sabe, né, que a TAG sempre manda uma revista, né, eu chamo de livretinho, porque ele é capa dura, então vem um livretinho com... eu falo que é uma leitura que te prepara para o livro, né, então ele sempre tem a introdução, né, Tagger, né, como eles chamam os assinantes, né, então tem Olá Tagger, e, por exemplo, eles colocam aqui uma recente coluna da Folha de São Paulo, a psicanalista Maria Homem definiu a amizade como algo que nos mantém na vida, nos ampara e nos consola quando por vezes não se tem tanta força. E aí eles citam que nesse mês a TAG envia a história de uma amizade improvável, e aí tem todo o destrinchar, né, das explicações. Eles explicam um projeto gráfico, né, que é a ideia das ilustrações. Vou mostrar para vocês. Eles explicam o projeto gráfico, a Morinha aqui querendo atenção. Tem o sumário com as informações, então tem aqui eles mencionam o livro do mês, sempre eles fazem a entrevista com o autor ou a autora do livro. Eles colocaram aqui uma parte de curiosidades sobre estrelas, encontros de gerações e o próximo mês, né, que eles sempre citam, né, eles meio que... Eles não revelam o livro, mas eles falam mais ou menos sobre o que se trata o próximo livro, né? Então tem aqui a reportagem com a autora, e aqui eles falam, eles trazem realmente curiosidades sobre estrelas, né? Sobre estrela, né? A contemplação do céu tem um significado, a nossa galáxia, tem uma série de coisas. Aí eles aproveitam o encontro de gerações, eles citam outros livros, histórias marcantes. E, por fim, eles informam o que vem por aí nos próximos meses, né? Eles citam mais ou menos, né? Então, esse é o livrinho que eu sempre falo que é um preparativo para você se adequar e se conscientizar da história. E agora eu vou mostrar para vocês o mimo, e acho que vocês vão entender o porquê que eu deixei o mimo por último. Esse é o mimo desse mês e também me deixou muito empolgada, né? Pincel, né? Eles fazem uma brincadeira com a palavra pincel, né? Pincel, mas pincel, né? De aquarela. Uma história de amizade e estrelas, livro para colorir. Há alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, né? Estourou, né? Os livros para colorir terapêuticos, que eles eram considerados livros para colorir adultos. E eu mesma adquiri alguns, ainda tenho 1 ou 2, se eu não me engano. E eu gosto muito dessa atividade. De vez em quando eu tenho um tempo livre, eu
vou e pego os meus lápis e vou colorir, e realmente é muito gostoso, é maravilhoso. E é isso, essa a proposta deles. Então, eles mandaram um livro para colorir. Só que não é qualquer livro para colorir que eles mandaram. Vocês veem que aqui tem algo escrito e aqui tem uma imagem, né? E as folhas não estão numeradas, mas eu vou ler aqui para vocês a explicação, tá? Desse mimo. Com o mimo composto por um livro de colorir e uma caixa de lápis de cor, isso daqui é uma caixinha de lápis de cor, eu já mostro pra vocês, tá? Repassamos a você o convite para a celebração. Venha caminhar pelas páginas trajetórias das duas protagonistas, deixando sua marca na história através da pintura. Conforme a cronologia da história e com a referência no verso. Atenção! Ainda que não configurem spoilers, contém trechos retirados do livro. Pinte antes, durante ou depois da leitura. A narrativa é sua. Então, essas imagens são os quadros que elas postaram. E aqui vem os trechos do livro do momento em que foi que o desenho, né? A memória que fez o desenho, que tornou vivo este desenho, né? Então, eu fiquei muito encantada. Eu fiquei muito, muito, muito encantada pela ideia do livro e pela preocupação e o carinho do mimo, né? Porque é uma coisa muito ligada e muito especial. Então, eles produziram um livro de colorir com os quadros, né? Que elas colocam. E aí vem mencionando, né, o trecho do livro que cita a memória delas para fazer tal desenho, tal obra, tal arte. E eu achei muito especial, gente. Eu achei muito lindo e fascinante. E, assim, são pequenos trechos, fica realmente a critério de cada um, né? Ao mesmo tempo que alguns podem não gostar, porque já então vão preferir ler o livro para depois, até para entender, né, as imagens e tudo mais, e não se sentirem antecipados na história, né, com os trechos. Outros podem querer pintar primeiro e já ver os trechos para aguçar mais a ideia de ler o livro. E aí, isso também torna muito legal a proposta. Então, essa é a caixinha muito fofa, ó, lápis de cor da tag, vem aqui escrito tag, então são 4 lápis, vem o pink, verde, azul e marrom, vem 4 cores, né? Já dá pra fazer muita coisa, porque você pode misturar as cores. Eu tenho muito lápis de cor, né? Então eu tenho outras cores também. Que eu recebi tanto em clube de papelaria quanto lápis que eu já tinha da época de colorir, né, os livros. Então não será um problema, mas assim, a tag desse mês, eu não vou dizer que ela superou o mês passado porque não é uma competição, mas esse mês realmente é bem difícil dizer o que eu senti ao ler e a expectativa que eu estou criando sobre esse livro. Eu vou, com certeza, eu vou ler, óbvio, né? E vou vir depois trazer um vídeo para falar sobre, né? E até para dividir com vocês se a expectativa foi alcançada. Mas parece ser uma história incrível. Ah, claro, né? Dentro também não tinha visto. Dentro vem, né? Eles sempre mandam um marcador, tava aqui dentro e eu não vi. E o que eu gosto muito dos marcadores deles, né? Na frente ele vem com a arte, ou com o título, né? Ou com a arte do livro. E atrás sempre vem uma mensagem. E eu acho muito legal, vou colocar aqui pertinho pra vocês verem. Fique de olho no céu hoje. Ele disse, vai acontecer um evento astral único. Então é um trecho do livro, parece, e aí até meio que você já pensa que deve ter algum momento especial para que na revistinha, né, no card eles citem as estrelas. E, nossa, eu tô muito encantada e muito esperançosa por esse livro. Eu acho que vai ser uma história incrível. E, Tag, muito obrigada.
A experiência desse mês criou expectativas enormes, mas eu acho que elas vão ser alcançadas e eu gostei demais da tag desse mês. E é isso, gente. Essa é a edição de agosto, os 100 anos de Lene e Margot. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou me despedir agora, né? Para me preparar para a minha leitura. Minhas nenéns aqui estão brincando com os ossinhos de plástico delas. Eu não vou atrapalhá-las, né? Então, vocês vão ficar só com o oi delas. Mas eu já me despeço. E vou pedir, por favor, que vocês, se gostaram do vídeo, deem um like. Se gostaram da história, comentem. Se não gostaram, também podem comentar. E, por favor, se inscrevam no canal, nos ajude a crescer e continuar gravando outros vídeos. E eu sempre deixo, né, tanto a rede social do clube de assinatura em si, e também deixo as minhas redes sociais, a minha e das minhas filhotas. Então, se vocês quiserem nos seguir, também fica lá disponível. Deem uma olhada, nos deem uma chance. Grande beijo pra vocês. Até o nosso próximo encontro. Fui!